Mas já começamos. Deixa eu tomar uma água. Pronto, podemos. Muito bem, vamos lá. Já estamos aí na nossa live, uns 30 segundos iniciados. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando, ou que virão assistir também depois, né? Bom dia, boa tarde também quem for assistir em outro horário. Hoje, o nosso tema, né, é o futuro da economia no pós-pandemia. E hoje temos um convidado que entende bastante do assunto, né, que é o professor doutor Rodolfo Silva, né, economista. Então, a gente tem aí uma pessoa que consegue ter bastante propriedade para falar do tema, né? E eu vou aí também, no decorrer, também tentar falar algumas coisas que eu possa contribuir aí. Bom, para início, me apresentar, como sempre. Meu nome é Anderson, eu sou professor, sou um professor Anderson, eu sou escritor, historiador, sou servidor público também na cidade de Pinhais. E estamos aí debatendo vários temas, né, ao longo de várias lives que a gente está fazendo, vídeos que eu também estou colocando, né, temas importantes para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país, enfim, né, e também trazendo pessoas que podem contribuir bastante com as discussões. Aí o título da nossa live está aí, né? E, como eu disse, o nosso convidado hoje é o Rodolfo Silva, professor, né? Deixa eu só aqui arrumar uma coisa. Aí, já temos nosso primeiro comentário aqui, a Francisca, né? Boa noite, Francisca, né? Que está dando boa noite para os professores aqui, né? Isso aí. Muito bem. Rodolfo, então eu quero pedir para você, por favor, se apresentar, né, para o povo que de repente não te conhece, né? Sei que você mora bastante tempo em Pinhais, mas sempre tem alguém que não conhece, né? Então, por favor, se apresente, o que você faz, né? Ou qual a sua atividade. Sim. Boa noite, pessoal. Então, como o Anderson estava dizendo, né, está me apresentando e tal, eu sou o professor Rodolfo, né, já moro aqui em Pinhais há muito tempo, né? E uma coisa é muito importante, assim, eu com o Anderson, a gente tem muita coisa em comum, né? Ele, eu conheço ele desde criança e tal, e conheço os pais dele, né? Muito antes do Anderson existir e tal, e é muito importante, né? Saber dessa evolução toda do caminho que o Anderson percorreu, né, até chegar aqui, né, hoje, e está aí coordenando essa live, né, e tudo que ele conhece do município como servidor público e tal. E aí, como ele estava dizendo, eu já moro há muito tempo aqui em Pinhais, ainda do tempo que Pinhais era Piraquara, né? A gente lembra bem disso, né? E como morador do município de Piraquara, eu naquela época Piraquara, depois, né, com a emancipação do município de Pinhais, eu fui professor durante muitos anos, né, por 17 anos, no município de Pinhais, no Colégio Arnaldo Busato, né? E depois professor, eu acabei deixando o estado para seguir uma carreira de professor universitário e tal, aonde eu estou até hoje, né? Eu sou economista, né? Tenho mestrado em tecnologia pela UTFPR, também pela UTFPR eu tenho uma licenciatura em matemática e sou doutor pela Universidade Federal do Paraná.
né? E agora, assim como o Anderson, né? Assim, eu fiquei um pouco, né, assim, com essa vontade toda de pesquisar, eu continuo estudando e estou fazendo agora história, e esse ano estou terminando o curso de história também, né? Olha aí. Então, também serei historiador, assim como o Anderson, né? Mas estamos aí para falar da economia, né, Anderson? Então, eu gostaria que você, que está puxando Exatamente. essa live, né, desse início. Eu, como economista, aí já tenho muito tempo, há muito, né, desde que eu lecionava no Colégio Arnaldo Busato, eu leciono, eu estudo, né, a economia, e isso desde a década de 90, né? É, Finalzinho dos anos 80 e tal. E nesse sentido a gente está aqui um pouco para contribuir com essa discussão que o Anderson, né, propôs e tal. Vamos lá, Anderson. Pode. Muito bem, Rodolfo. O pessoal tá vendo, né, que a gente tem alguém com um currículo bastante extenso, né? E agora é colega historiador também, né? Muito bem. Bem-vindo à luta da história, que é grande. É difícil. Bom, então o nosso tema principal é o pós-pandemia, né? A economia, o futuro, né, da economia. Mas para a gente poder fazer essa perspectiva, né, do futuro, a gente também tem que entender o que acontecia antes e o que está acontecendo no momento agora. Isso também é um processo histórico, né, que acontece. E a gente já vinha, antes da crise de saúde, né, a gente já vinha numa crise econômica, né, que pegava aí firme no país, né, não só no Brasil, mas em vários lugares, né, mas a gente tinha uma crise que era econômica no sentido da questão do desemprego muito grande, a questão da inflação, né, toda descontrolada. Então tem toda uma, vamos dizer assim, uma cama, né, de coisas que a gente agora está deitado em cima, né? E está cada vez ficando maior isso aí, né? Então, eu acho que é legal a gente ter esse panorama primeiro, né? De como estava essa crise antes até desse momento de saúde pública, né? Essa crise econômica e quais são os principais fatores, as principais características e que principalmente aquelas que nos afetam, né, diretamente. Olha, é importante a gente resgatar na história, né, um pouco muito recente, né, aquele período que a gente viveu, né, de 2000, de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, né, 2013, É até verdade. chegarmos a 2014, quando a gente lembra do período em que a gente cantava com muito orgulho, né, em todos os cantos do país, né, que a gente era brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, né, até começar um momento de des, de desestruturação da economia com o 7-1, né? Ali no Uhum. 7-1 começa-se todo um desarranjo da economia, né? Quando os parlamentares, por exemplo, do Congresso Nacional, eles aprovam o congelamento de todos os gastos do governo, né, por 25 anos. Né? Então, o governo, a partir daquele momento, ele ficava sem possibilidades de dar continuidade ao seu projeto, né, de desenvolvimento, porque se tirava do governo recursos para isso. Né? E aí se armou todo um golpe, né, para a derrubada do governo daquele momento, né, e para a tomada do poder por um outro modelo de economia que era a economia, ou que é esse modelo de economia que está sendo colocado, né, hoje pelo atual presidente e seus seguidores. Né? Então, nesse sentido, o que a gente tem, né, visto
é todo um desmanche de uma proposta de políticas sociais, de políticas públicas, né, que foram colocadas durante os governos de Lula e Dilma, né, e que Uhum. agora, com esse governo, você percebe que a proposta neoliberal né, que deu-se início aí no governo, ainda no governo Itamar, e agora na continuidade do governo atual, antes da pandemia, você já tinha, né, já havia uma perspectiva de não crescimento da economia, muito pelo contrário, já se previa que, que a economia ia crescer menos do que cresceu nos anos anteriores. Imagine, Uhum. ia crescer menos do que cresceu em 2017. Depois de 2018 já cresceu menos ainda, e de 2019, né, ele cresceu menos do que 2018. E a tendência para 2020, mesmo sem o tal do Covid-19, era para crescer menos do que cresceu em 2019. Então, Sim. esse seguir, né, esse seguir dessa proposta econômica do Paulo Guedes e do atual governo, né, era no sentido de que a economia não ia de fato responder àquilo que a, foi discurso, né, de que você faria, por exemplo, lá, e aí o Anderson pode me ajudar, o Anderson deve lembrar bem, né, da tal da reforma trabalhista, né, Anderson, você lembra da proposta que foi aprovada ali em 2019, no comecinho de 2019, e que culminou aí com a queda de muitos dos direitos dos trabalhadores. Você pode também ajudar nesse comentário, né? Claro, claro. E ainda teve a questão da carteira de trabalho verde e amarela, né? Que, que é simplesmente uma, uma situação de subemprego, né? Então, o que desestabiliza mais ainda, né? A família, a renda, enfim, e aí você acaba tendo todos esses reflexos, né? Então, como pelo que você está colocando, né, Rodolfo, é um processo que vem desde da emenda 95, né, com o Temer, né, que depois do golpe que fez um estrago, né, aquele discurso de que seria para diminuir gastos e assim ter uma um retorno, né, para o Estado e melhorar a economia, fez exatamente o contrário, né? Fez o Estado sofrer, o país, aliás, não o Estado, mas as pessoas sofrerem, né, principalmente. Né? Porque quem sofre, na verdade, são as pessoas, né? Sim, olha, Anderson, vamos imaginar o seguinte: o discurso, né? O discurso sempre foi de que o trabalhador brasileiro ele é caro, é oneroso para as empresas, né? Então, o governo que entrou aí, eleito e financiado por determinados grupos econômicos, ele tinha como proposta exatamente, e está se propondo a colocar em prática isso, né, a redução dos gastos com o trabalhador, né? Ou seja, a redução de salários, redução de direitos, né? Só Uhum. e aí a própria questão das privatizações, né, do fechamento de empresas públicas e tal, né, como a empresa que servia, que dava, que fornecia materiais, por exemplo, para a Petrobras, né, em Araucária, onde foram fechados aí A Repar, né? aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos, né? E deixando aí muita gente sem perspectiva de ganho, muito antes, né, do Covid-19, já demonstra o seguinte: primeiro que se você reduz o salário dos trabalhadores, né, por exemplo, imagine um empresário, né, ele tem 2 funcionários e tal, então e ele tem o custo daqueles funcionários. Esses funcionários, tá? Vamos dizer que eles custem para o empresário. Se você reduz
por exemplo, os custos desse trabalhador por empresário, e esses trabalhadores eles fazem todo o serviço, se você reduz o trabalho dos empresários, desculpe, se você reduz o trabalho na verdade, você reduz a quantidade de trabalhadores, né? Você acaba sobrecarregando um trabalhador e não contratando outro. Então, no fundo, você reduz o custo, porém você não reduz, você não contrata outra pessoa para pôr no lugar ali. Para que você vai contratar se 2 operários, por exemplo, fazem o serviço total, né? Então, normalmente, o que acontece? Aumenta os ganhos do capitalista, né? Porém, não aumenta o custo, não aumenta a quantidade de gente empregada. Foi o que aconteceu com a reforma trabalhista. A gente viu que o discurso era de que ia aumentar emprego, e, na verdade, o que aconteceu? Aumentou ainda mais o desemprego, né? Então, ninguém vai contratar mais trabalhadores se não precisar, mesmo que esse trabalhador tenha a redução dos seus custos, né, para o empresário. O empresário não vai pôr outro trabalhador se ele não precisa de outro trabalhador na empresa. Com certeza. Né? Com certeza. Pode argumentar, né? Nós temos Não, mas bastante é exatamente isso. Que antes mesmo da pandemia, né, mesmo como a gente estava falando, toda a reforma da Previdência também, não só do trabalhista, né, mas ela vai impactar também nisso tudo, né? Porque se você for perceber, como a própria Francisca colocou aqui nos comentários, né, que as políticas elas perpassam entre si, né? Então, não tem como falar do crescimento da economia sem pensar também nas outras questões, né? Justiça social, equidade, acesso à renda, exatamente. Então, é um conjunto de fatores, né? A previdência, a trabalhista, uma educação de qualidade, porque aí você permite uma formação, e aí com a formação você também tem uma qualidade no trabalho e uma qualidade também no salário. Então, é um conjunto de coisas, né? Que é você tem uma que levar em condição, né? é uma Levar. Uhum. Então veja, uma outra coisa importante, né, é que imagine você reduzindo o salário, né, você reduz o poder de compra das pessoas. Então imagine o seguinte, né? Os empresários que imaginam que vão ganhar dinheiro, né? Reduzindo o salário de todos os trabalhadores, ele tem que lembrar que ele está dando um tiro no pé. Por quê? Porque se ele reduz o salário de todo mundo, né? O do país inteiro, dos trabalhadores no país inteiro, o que acontece? Esses trabalhadores também vão ter pouco poder de compra para comprar os próprios produtos produzidos, oferecidos por esses empresários. Aí o trabalhador que ganha pouco vai comprar pouco. Né? Claro. Então não dá para. A economia ela é um fluxo circular. Né? A gente chama isso de fluxo circular da renda, aonde se você produz, se o país produz, ele gera emprego. Né? E a pessoa com emprego, ela vai comprar. Se ela compra, o mercado vende. E se o mercado vende, a empresa produz mais e contrata mais, e assim é o giro da economia. E nesse sentido, a gente vê, né, os nossos economistas hoje aí de plantão no atual governo, que eles estão pensando, e o próprio governo já disse muitas vezes, que pretende reduzir os salários, né, dos trabalhadores, né, reduzir custos dos trabalhadores. Isso significa também reduzir poder de compra. Estão dando um tiro no pé, porque as pessoas e é o que já está acontecendo, né? Claro. Se as pessoas não têm emprego, né, as pessoas estão parando de comprar, né, porque perderam o emprego aí, né, durante o governo, o primeiro ano de governo do, do, da família Bolsonaro aí no poder, né? O primeiro ano de governo
desse pessoal, a gente já perdeu muitos empregos, né? E agora, com a questão nesse segundo ano, com a Covid-19, então isso vai ficar mais evidente. E por que perdemos emprego? Paramos de comprar, porque paramos de comprar, aumenta ainda mais o desemprego, né? É Você uma coisa que vai pode. levando a outra, né? Hã? Uma Uma coisa vai coisa levando a leva a outra. outra. É, Exatamente. Né? aqui, ó, tem o Joelso falando que concorda com você, né? Acho que é com você. Ou com a gente. É, a Francisca falando que lucidez e clareza, né, na sua análise aí, Rodolfo. E é verdade. O Cassiano aqui falando dos grandes momentos vividos nas aulas de administração. Né? Minha esposa também, a Juliana, foi aluna do Rodolfo também. E aqui tem uma pergunta que eu acho que ela cabe também já nessa próximo ponto, né, da nossa conversa, que é da Solange, da companheira Solange. Ela fala o seguinte: o modelo neoliberal escancarou na pandemia, e aí a gente já pode entrar nesse caso da economia durante esse período, né, da pandemia. Como é que está acontecendo esse manejo, né, se dá para dizer assim, as ações que são econômicas tomadas ou políticas, as duas coisas, né? Então, olha, na verdade, né, na verdade a pandemia, e aí o que aconteceu, o que se tinha proposto, né, o que o próprio governo, os próprios governantes, né, e os próprios golpistas, né, fizeram. Eles tinham proposto, né, o congelamento dos gastos públicos por 25 anos, né? Aí, de repente, vem a pandemia e a pandemia faz com que aconteça o quê? Que eles declarem, né, que a emergência, dado ao momento, né, e aí você pode ampliar os gastos públicos sem a necessidade de cumprir com a responsabilidade fiscal do município, né, ou do Estado, ou do governo federal, aí você pode gastar mais à vontade. Então, se aproveitaram desse momento para ampliar isso. Né? Aí, quando você fala da questão quando se levanta a questão de que esse momento agora, né, o neoliberalismo ele está escancarado, no fundo, né, a proposta do atual governo é um neoliberalismo escancarado, sim, né, é um neoliberalismo no qual busca a desindustrialização do país, né? Você não investe mais no emprego industrial, você abre as portas para a compra de produtos, e aí se você vai, por exemplo, num atacado, num varejista, né? Você vai comprar roupa em qualquer lugar, um tênis, um sapato, até mesmo uma vasilha para a tua casa, você vai comprar não mais da indústria brasileira, é da indústria da China, da Índia, né? É de produção da Ásia, onde há uma exploração do trabalho muito grande, e aí você não compra mais da indústria nacional, e aí você vai ver que os principais financiadores da campanha, né, do atual governo é gente dessa área, né, de venda de produtos importados da China, né, onde você tem a abertura de mercado, e aí concorre com a indústria nacional. Né? O próprio governo tem dito muitas vezes que não é interesse dele, por exemplo, que a indústria é coisa do passado, né? Que agora você tem a tal da globalização da economia, é o que o Paulo Guedes pensa, né? E aí, por isso, esse escancaramento da não proteção do trabalho, das empresas do país, né? Do não investimento na indústria, do não investimento nas pequenas empresas, né? E na não valorização de quem produz, e sim da abertura de um mercado de forma escancaradas com produtos que vêm de fora, né, e que as pessoas estão comprando e depois não percebem também que isso acaba gerando também a ampliação do desemprego, porque você quebra a indústria brasileira, né, e quebra o emprego do país. Né?
Tem um comentário aqui do nosso companheiro Valdivino, lá de Londrina, lá, ó, falando nessa mesma linha que você está colocando, da destruição do consumo interno, né? Não há grande possibilidade de abertura de mercado externo, uma guerra comercial. É exatamente, acho que vai bem nessa linha que você estava fazendo esse comentário mesmo, né? Que o consumo interno, se você destrói a indústria interna, né, nacional, você consequentemente também destrói o comércio nacional, você destrói e aí é um efeito cascata, né? Você vai destrói do grande para o pequeno e o pequeno vai sofrer muito mais, né? Porque ele não tem recurso para se recuperar. E aí a gente tem uma quebra da economia dos municípios, a quebra e consequentemente dos estados, enfim, né? É uma, Olha, uma coisa que vai e vem, né? é exatamente isso, exatamente dessa forma. Eu fico muito preocupado, né? Porque eu sei que esse governo é um governo, ele não é um governo que veio para de fato ajudar o Brasil a crescer, não. Muito pelo contrário, ele veio para fazer o papel da, na verdade, da desintegração dos setores organizados do país. Né? Então, quando De você vê, destruir por mesmo. exemplo, eles não têm proposta de. O próprio Paulo Guedes, por exemplo, ele não tem uma equipe econômica, né, com gente, e nem tem plano econômico de fato. Né? Porque se já tivesse de fato um plano econômico para reativar a economia, ele já teria colocado. Então ele não tem um plano, né? O plano econômico, por exemplo, vamos fazer uma análise, por exemplo. Você teria, né, que entrar no governo e você propor, por exemplo, o aumento da indústria, né? Você propor aumento da infraestrutura do país, né? Você tem que propor o crescimento do país, o desenvolvimento econômico. Não, gerar emprego, o governo tem que gerar emprego. Muito pelo contrário, eles vêm com a proposta de fechar a empresa. Ah, vamos privatizar e fechar tais empresas, tais estatais. Ah, vamos reduzir o custo dos trabalhadores para as empresas e tal. Vamos facilitar a carteira verde e amarela mesmo, ela representa, né, essa ideia da carteira, a flexibilização para que o empregador possa demitir com mais facilidade o trabalhador. Né? Você pode flexibilizar o acordo, por exemplo, o sindicato já não tem mais aquela força, né, de intervenção a favor dos trabalhadores. Aí você tem, de fato, um plano governamental que é um plano de alguém que vai alguém que não está aí para, de fato, construir um país melhor, né? Abrir. Sim. Né? Então, basta a gente voltar um pouquinho na história e lembrar do papel de liderança que o Brasil, há muito pouco tempo atrás, ele tinha. Ele era um líder, ele chegou a ser a quinta potência econômica mundial, né? Liderava um grupo, né, de países, liderava os países da América Latina, liderava o BRICS, né, a criação de um banco próprio. Então você vinha numa perspectiva de que o povo brasileiro começava a erguer a cabeça, né, e olhar para o mundo como grande, né, como um país grande e tal. Né? E aí esse grupo, né, depois vem, de fato, servir os interesses do Banco Mundial, do FMI, Sim, né, e sim. bater continência para o Trump e suas propostas de exploração da economia internacional. Né? Claro, claro. Então, nesse sentido é que há esse escancaramento mesmo da Do economia neoliberalismo. para essa abertura para o liberalismo, neoliberalismo, né? Que é um neoliberalismo muito mais burro do que o neoliberalismo posto em prática na década de 90. Sim. Aqui está o Davi, né? O professor Davi Neves aqui falando aqui, parabéns pela live, obrigado. O professor Rodolfo foi uma das pessoas que me inspirou a seguir o caminho da economia. Olha aí, ó. Inspiração. O Que Veri, bom. boa noite. Boa noite, Veri, conselheiro tutelar. A Rosane, meus parabéns pela live, obrigado. Aqui tem o investigador Dr. Vladimir, pré-candidato a prefeito em Pinhais.
Com a desativação do Ministério do Trabalho, como os municípios podem promover programas de mercado solidário? Estes estavam atrelados a esta pasta. É verdade. Como é que. Então vamos organizar aqui, ó. A pergunta do Vladimir é boa. Então vamos incluí-la na nossa análise aqui, né, Rodolfo? Sim, sim. Acho que já dá para incluir ela, inclusive trabalhando nesse sentido da questão da renda emergencial que foi colocado, já acho que cabe ali um pouco por conta da questão do mercado solidário, né? Sim. Dá para a gente puxar uma coisa na outra. E No depois a fundo. gente pode voltar nela também quando for falar do futuro da pandemia aí. Então veja, né? Por Quando. favor. Não, quando. Ó, então é muito importante lembrar, por exemplo, que o Eduardo Suplicy, que foi durante muitos e muitos anos senador da República, né? Lá em 2004, quando ele era, ele era Senador. congressista, né? Ele apresenta a Lei 10.835, que era a lei que instituía, né, a proposta de renda básica, né, para os trabalhadores, né? E então começa lá ainda no início de 2004, né, aquele programa de renda mínima proposto pelo Eduardo Suplicy, na época, acredito que era senador pelo Partido dos Trabalhadores, e ele vai propor a base para a formação do que, durante o governo Lula, se cria, por exemplo, o Bolsa Família, né, que vai ser a renda, dar às famílias mais pobres essa condição de ter o mínimo de renda para poder consumir. Né, e aí você chega aí nesse momento agora que a gente está vivendo, é muito bom a gente lembrar, por exemplo, que a primeira proposta, né, do atual governo, né, quando veio a pandemia, era com que os empresários podiam, né, liberar os trabalhadores sem arcar com ônus nenhum. Essa era a primeira proposta que apareceu, que o governo atual propôs, né? Depois, com a pressão da população e tal por uma renda mínima, ele vai propor uma renda de, né, essa ajuda complementar aí, né? Ele vai propor de R$ 200, né? Sim, Aí sim. há uma movimentação da população contrária. Depois ele amplia para 300, né? E aí o Congresso aprova uma proposta de R$ 500, né? E o governo, e aí ele, para não 600, né? ficar para trás, propõe os R$ 600. Ah, sim, Mas é 600 muito, é reais. muito interessante a gente, só para mim terminar, Anderson, Claro. é muito interessante a gente lembrar que a proposta, né, colocada pelos congressistas, pelo Congresso, e principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, era de uma renda mínima de um salário mínimo, né? No mínimo isso, Uhum. né? Sim. Então, que seria hoje R$ 1.045, né? Então, o governo ele acaba cedendo e tal, e acaba aceitando uma proposta dos R$ 600, né? Então, Aqui pode falar. o Valdivino fez esse comentário, né? Falando dos 600 reais aqui, né? Da economia que precisa distribuir renda, né? Porque senão não tem como você ter a economia se desenvolvendo, né? Porque se você não tiver renda, você não consegue aquele princípio que você mesmo explicou lá anteriormente, né? Aqui a Rose falando parabéns pela live, o Solange também. E o Vladimir aqui falando que nós somos ótimos. Ótimos. Bom, Então, dentro ele dessa também questão da renda. É, dentro dessa questão da renda básica, Rodolfo, eu estava até comentando aqui com o pessoal e tudo, e eu falei com você também, né, outro momento, que tem essa lei de 2004, né, do Suplicy e tudo mais, só que ela nunca foi implementada, porque a lei diz que seria a renda mínima a básica cidadã para todos, né, independente da condição socioeconômica, independente
enfim. E inclusive para estrangeiros que moram há 5 anos, né, no Brasil. Mas já que ela não foi implementada e tem uma questão emergencial agora que está rolando, a gente viu que funciona, né? Você tem meios, né? A gente sabe que existem meios de você ter dinheiro para poder fazer uma renda mínima, né? Por exemplo, aí você pode até dizer se eu estou maluco ou não. Por exemplo, revogar a emenda 95 para começar, né? De congelamento dos gastos. Ter a taxação sobre grandes fortunas, né? Porque aí você tem realmente quem deve pagar, né, o imposto, quem tem mais, né? E também a questão de cobrar os grandes devedores da Previdência, né? Porque aí você também tem uma outra questão para equilibrar aí as contas. Então, veja, só que eu falei 3 coisas, não sei se eu estou falando besteira, você pode falar, mas que poderiam contribuir, inclusive, para a implementação dessa renda básica no ano, durante para o Brasil inteiro. Mas aí eu digo o seguinte para você, Rodolfo, que você pode, como economista, pode me dizer, e quem puder também quiser comentar, seria possível, né, claro, dependendo das condições orçamentárias, né, de cada realidade, implementar uma renda básica cidadã municipal, e aí eu não estou falando nem só para períodos de emergência, mas para períodos permanentes mesmo, né? Eu digo, você acha pertinente, é possível, né? Olha, o Vladimir, né, que é investigador, professor também, ele levantou essa questão de você poder melhorar as condições de vida, né, das pessoas. Não, necessariamente, olha, quando a gente fala em políticas sociais, por exemplo, quando a gente fala em políticas públicas, né, a gente não precisa necessariamente só dar dinheiro para as pessoas, mas você pode, o município, por exemplo, ele pode criar, por exemplo, condições, né, para que a população possa tirar menos do seu bolso para poder viver, né? Então é papel do município, por exemplo, oferecer escola integral para as crianças, para todas as crianças do município, né? É possível também que você possa abrir, por exemplo, né, você tem aí o mercado das famílias, né, aonde as pessoas possam comprar produtos mais baratos. Você pode fazer o governo municipal, ele pode prover, né, abrir para que as pessoas do município, as pessoas mais pobres, principalmente, ou todos, né, do município, eles possam ter acesso a produtos muito mais baratos, vindo direto do produtor, e aí aberto para toda a população, né? Então, isso já é uma forma de você garantir o barateamento dos custos, né, para que a pessoa não precise desembolsar o recurso, né? Você ter, por exemplo, uma universidade gratuita, né, para toda a população, você ter cursos técnicos, né, de excelente qualidade para que as pessoas possam se capacitar e atuar, né, no município. Você abrir, por exemplo, para que hajam feiras, né, da economia solidária, né, dos pequenos produtores, né, feiras livres, por exemplo, nos bairros das cidades com acesso a produtos, né, mais baratos para a população. Você tem uma forma, e aí você pode também ajudar, sim, né, quando você fala da questão da gente cobrar, né, aqueles que não pagam os impostos, e principalmente, por exemplo, a grande diferença do país, né, do Brasil, né, da grande maioria dos países do mundo, é que aqui você não cobra imposto sobre dividendos, né? Ou seja, não cobra imposto dos mais ricos que aplicam o seu dinheiro, né? E que
muitas vezes utilizam esse dinheiro para investir no exterior e tal, né? E não investe no próprio país. Então, esses investimentos, né, dos mais ricos, eles não são cobrados, né? Então, e o próprio imposto de renda, ele não é cobrado 27,5%, por exemplo, como ele cobra dos assalariados aí que ganham um pouquinho mais, né? Ele não cobra, por exemplo, dos bilionários, dos trilionários do país, né? Se cobrasse tudo isso, só se você aplicasse a lei igualmente para todo mundo, né? Aí você não precisaria estar onerando, por exemplo, o consumo, né? Ou a Sim. produção. Você não precisaria o pobre pagar tanto imposto quando ele vai comprar o leite, quando ele vai pagar o preço do ônibus, né? Quando ele vai pagar qualquer outro produto que ele consome. E aí a gente tem bem claro, né, nessa condição de que quem paga mais imposto proporcionalmente é o mais pobre. O mais rico, ele não paga sobre tudo que ele ganha, né? Uhum. Então, fazendo isso, você já abre a possibilidade de ter recurso para muitas coisas que o próprio município pode fazer. Então, a gente tem uma série, né, de possibilidades, por exemplo, né? O município tem uma farmácia, né, do próprio município que ofereça os remédios gratuitamente para a população. O município pode ter, né, hoje, mas você pode ampliar isso, né, para dar acesso às pessoas, né, todas que precisam, por exemplo. E aí o posto de saúde com mais médicos, né, a possibilidade das pessoas não gastarem né, os parcos recursos que ela tem já é uma Claro. forma. Eu me lembro, por exemplo, viu, só resgatando, que na década de 80, 90, a gente tinha um problema muito sério que agora né, está acontecendo, e isso vai se tornar pior depois da Covid, que é a questão do desemprego, né? Você criar frentes de trabalho, o município pode criar frentes de trabalho, por exemplo, para empregar a mão de obra que vai ficar desempregada no município, né? Então, e aí precisa de parcerias, né? E aí você precisa de um governo que de fato, um governo municipal, né, estadual, federal, que esteja integrado para fazer essas mudanças, né? Como o município de Pinhais teve quando o Lula e a Dilma eram presidente, né? Estavam na direção, né? Que mudou, que transformou o município naquele momento histórico e tal. Exatamente. Aqui o Davi contribuindo, né, com a sua colocação aqui, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre dividendos. E é exatamente isso. Como você mesmo explicou, né, se fosse só isso, já resolveria uma boa parte, né, dessas questões, né. O Valdivino aqui, ó, no pós-pandemia, esta defesa precisa ganhar força na sociedade como condições para garantir os direitos sociais, transformar em luta social. Concordo. Né? E aí a gente já pode entrar nessa perspectiva do que vem para o futuro, né? Logo, o que vem por aí depois dessa pandemia? Porque, assim, o que se desenha, pelo menos, é que essa pandemia, primeiro, ela vai demorar para terminar, né? Para acabar. E aí, consequentemente, a crise econômica que já começou antes, piorou agora, ela também tende a demorar para terminar. E aí a gente já perdeu o lugar de destaque há um tempo, né? Como economia em desenvolvimento, como uma economia forte, que já fomos, muito por descrédito, né? Muito pelas políticas implementadas, né? Pós-golpe, muito pela, por essa política de entreguismo, de, né, destruição. E aí como é que a gente faz, né? Ou se há alguma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, para recuperar isso. E no esfera municipal, estadual, há algo que a gente possa fazer para minimizar esses impactos ou
tentar minimamente recuperar esse desenvolvimento? Será? Será que a gente consegue, né? Então veja, ó, a primeira coisa que a gente vai ter que confiar, né, muito nos próprios trabalhadores, na organização dos trabalhadores, né, na organização da sociedade civil, né, para enfrentar de uma maneira muito é, muito muito coesa, né, todo esse processo que vai vir depois que passar a pandemia. Por quê? O que a gente está vendo? Né? O governo não chega até a proposta do governo, por exemplo, os recursos, né, eles não estão chegando às pequenas e médias empresas, né, e é muita burocracia, e isso dificulta, por exemplo, que esse recurso ele possa ele possa as pessoas possam contar com ele nesse momento, né? E aí cada vez que você tem de abre, né, de fecha, né, aí você fica em dúvida se usa máscara, se não usa, porque a referência, de repente, a liderança maior do país, que deveria ser liderança maior do país, age como se fosse alguém que tivesse totalmente perdido, né, sem saber o que fazer com o país e caminhando unicamente numa direção oposta do que todo mundo quer que caminhe e tal. Né? Mas aí, quando você fala nessa questão do que o município pode fazer, as pessoas podem fazer, né? As empresas, como os recursos não estão chegando, o que está acontecendo? Tem muita pequena e média empresa que está fechando as portas. A gente teve aqui na região metropolitana de Curitiba, há umas 2 semanas atrás, uma fábrica, por exemplo, aonde os trabalhadores chegaram para trabalhar, e a gente já viu isso na década de 90, né? Os trabalhadores chegaram para trabalhar, o patrão tinha sumido com tudo, né? Tinha desaparecido e eles não eles chegaram lá e não tinha como trabalhar, né? E aí você vai fazer o quê? Né? Aí o município, né, o próprio Estado, o Ministério Público, né, o Ministério, o próprio Ministério do Trabalho, né, vão ter que sentar, organizar, e aí cabe, por exemplo, o papel das lideranças, né, da cidade e tal, o próprio prefeito, né, os vereadores e tal, no sentido de que tem que ter uma liderança que vá chamar a comunidade para que a própria comunidade assuma a direção, de repente, desse empreendimento que vai falir, porque as pessoas não podem ficar abandonadas ao léus, né? Porque até então eles tinham um emprego e de repente não tem direitos nenhum, porque o patrão sumiu, levou tudo, levou boa parte daquilo que era da empresa embora, a empresa está fechada e eles estão sem comer, sem alimentação e tal. Então, você tem muitas propostas, por exemplo, de criar cooperativas para começar a produzir isso. Você criar um banco, por exemplo, municipal, estadual, que possa ser um banco que vá subsidiar recursos a baixo custo para as pessoas. Então, você tem muitas propostas que podem ser colocadas em prática ainda mais para além daquilo que eu já coloquei aqui para você, para esse debate e tal. Né? Mas pode. Você provavelmente, Legal. Anderson, tem algumas propostas aí também, né? Não, então, dentro dessas que eu estava comentando com você, né, justamente essa proposta da renda básica municipal é uma das que eu gostaria de colocar, né, como algo. Mas aí você trouxe aí a economia solidária como uma proposta até mais abrangente, talvez, mais que daria mais retorno, né? Até mesmo satisfação, de repente, para as pessoas. Diga. Não, Anderson, na verdade é assim, olha, é uma coisa que você não vai resolver sozinho essa questão da crise, tá? Por exemplo, é óbvio que nesse momento
nesse momento de pandemia, a gente sabe, por exemplo, que não adianta Curitiba, por exemplo, fazer um lockdown, ou seja, fechar tudo, e de repente Pinhais está aberto, né? Não adianta, por exemplo, Pinhais fechar e de repente Curitiba está aberto. O comércio, né, a população não respeita as leis e tal. Então você deveria, na hora de implementar qualquer programa, você tem que pensar que você vai ter que fazer isso conjuntamente com os municípios da região metropolitana. Então, um prefeito, por exemplo, quando ele vai assumir o poder, né, ele vai ser eleito e tal, ele precisa, um vereador, por exemplo, ele precisa também pensar que ele não é um vereador de uma cidade só de Pinhais, né? Que Pinhais, ela, por causa dessa questão metropolitana, né? Por causa desse movimento pendular, você tem gente que trabalha em Curitiba, gente que trabalha aqui, gente que perdeu o emprego lá, gente que perdeu o emprego aqui, mas às vezes não mora aqui. Aí você tem que ter toda uma articulação aí dos pequenos negócios, né, da economia solidária, das cooperativas, você tem que ter uma articulação em âmbito metropolitano. Né? Eu faço Sim. parte, por exemplo, do grupo de pesquisa do Observatório das Metrópoles da Universidade Federal. A gente discute muito essa questão da integração metropolitana e da necessidade de se conversarem as políticas conjuntas, né? Sim. Então você não pode ter né, você tem que ter uma proposta também para a metropolitana em termos de Piraquara, com Pinhais, com São José dos Pinhais, Colombo, né, porque existe toda essa integração entre os municípios e a gente precisa fazer valer, né, essa articulação entre os munícipes, entre os negócios, né, entre todas as políticas públicas que vão ser Claro. ofertadas, tem que ter um projeto metropolitano para isso também. Né? Dentro disso, desse projeto, inclusive dessa questão, tanto da questão municipal como metropolitana, existem os consórcios, né, que são estabelecidos, são formados, né? Já Pinhais, se eu não me engano, faz parte já de um consórcio que trabalha na questão da saúde, em numa área específica da Questão do saúde. lixo, né? Do lixo também tem a questão do consórcio, né, intermunicipal. E aí tem várias discussões, né, com o consórcio na área da cultura, na área da assistência. Então, todas as áreas têm ali essa possibilidade. Essa também poderia ser uma proposta que aí é uma articulação metropolitana, e aí dentro disso vem uma outra relação que é legal de colocar, que está muito também em discussão nesse período, esteve antes, vai estar com certeza depois, que é a relação em gasto e investimento. O que é considerado gasto, o que é considerado investimento, porque assim isso é uma linha muito tênue, vamos dizer assim, né, em alguns casos, porque os gastos, né, como você mesmo disse, em estado de emergência, você não tem a necessidade, por exemplo, dessa fiscalização tão rígida com relação à licitação, lei de a responsabilidade, enfim. Mas aí você incorre no risco do gasto excessivo também, porque você tem essa falta de controle, de uma certa forma, e aí você tem que ter esse equilíbrio, né? Porque se você tiver muito gasto, você não consegue investir depois, né? E aí e se você investir agora, investir errado também, depois vai virar só gasto. Então tem que ter esse equilíbrio, né? E aí eu Sim. acho que essas articulações ajudariam muito para resolver não, para equacionar isso, né? Na verdade, você economiza esforços, né? Você além de economizar gastos, né, recursos, você economiza esforços também, pessoal, né, estrutura, né? Então isso ajuda bastante, né? E se você tiver uma articulação, por exemplo, de produtores, né, rurais, de pequenos produtores, do comerciante, né, daquele que faz o artesanato, né, daquele que produz individualmente, né, que distribui, que tem o seu
o seu automóvel, sua moto e tal, e coloca isso à disposição da sociedade, você pensando isso de forma articulada, né, você consegue reduzir esforços, reduzir custos, né? Tem uma outra questão que eu queria dizer, né, que eu tenho para dizer quando você falou na questão dos gastos, né? Eu acredito o seguinte, que não existe, tá? Não existe gasto com pessoas, né? Com pessoas você tem investimento. As pessoas, quando você valoriza a questão da vida, né? Quando você dá às pessoas a condição de viver e de viver dignamente, isso significa investimento. Quando você pensa na questão da preservação dos seres humanos, você está pensando em todo o custo que você teve, que o país teve, que o município teve, para formar aquele ser humano, para ele chegar até onde ele está. Então, esse ser humano ele tem muito a contribuir com o município, né? Não só como consumidor, como comprador, mas é uma pessoa que tem ideias, que pode contribuir para o desenvolvimento do município. A gente tem ainda, né? E aí isso me enche de muita tristeza, né? Que é essa falta de percepção de que as pessoas têm, né? De que a gente não precisa combater o Covid, né? O que você precisa despender menos esforço. Tem muita gente que pensa assim, o próprio governo pensa assim, só que você imagine, né, vamos imaginar o seguinte, a hora que o Brasil está indo na contramão do mundo, enquanto o mundo está tá já saindo da crise, o brasileiro está entrando, né? Está entrando agora, nós aqui no Paraná, estamos entrando no nosso pior momento da pandemia e tal, né? Aí, você imagine o seguinte, a hora que a gente quiser, qualquer pessoa, né, de Curitiba, do Paraná, ou mesmo a própria elite, né? Vou viajar para os Estados Unidos, vou viajar para a Europa, não sei o que, os caras. Não vem para cá, não, que você não vai ter, nós não vamos te dar entrada aqui, porque você é daquele país que está com coronavírus. E o pessoal vai olhar, né, com discriminação para o país, para qualquer um dos brasileiros, né? Isso já está acontecendo e pode acontecer ainda, e eu espero que não aconteça, com o nosso produto. Né? Já imaginou a hora que você for vender o nosso café? Café do Brasil. Não, mas lá ainda tem o coronavírus, pode estar com coronavírus. Vai vender a soja do Brasil. Lá. Sim. Então, essas coisas todas, né, quando você não age, né, você não age em âmbito nacional para proteger o brasileiro, para proteger o produto brasileiro, você vai incorrer no futuro toda essa discriminação que pode vir a acontecer com o produto brasileiro, com os próprios brasileiros. E isso é muito ruim para a gente. Né? O próprio Trump, né, do qual foi tão elogiado pelo nosso atual governo, já está chutando os brasileiros, né? Quem lambeu as botas agora está sendo chutado por aquele que deixou lamber as botas, né? O impacto econômico dessa, e não só econômico, né? Na verdade, impacto em todas as esferas, né? Mas principalmente econômico nesse caso, vai ser muito grande, né? Porque é aquilo que lá no começo da pandemia a gente ouvia muito por aqui, porque o produto da China, porque está vindo com corona e tal, e que acabou rapidinho esse papo, vai ser com os produtos, com as pessoas do Brasil, né? Exatamente nesse sentido. E aí a gente vai ter que fortalecer essa nossa economia interna, né? Vai ser a única saída, porque ou a principal saída, né? Porque senão você não tem como se recuperar, né? E aí eu ouvi até uma explicação sobre a questão da saúde, né? Que é exatamente essa fala tua das pessoas, né? Da importância das pessoas. Porque realmente não há gasto quando você está
fazendo isso para melhorar a condição de vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, né? A formação das pessoas, enfim, tudo que é para uma pessoa, né, ou para um conjunto de pessoas, é um investimento, sempre é um investimento. E aí, sem pessoas, você não tem economia também. E sem, né, então, como é que você vai ter pessoas se você tem um problema de saúde pública, né? Então, você não tem como, as pessoas não conseguem viver, e aí como é que você quer que elas trabalhem? Como é que você quer que o comércio trabalhe? Como é que você quer que a economia gire? Né? Sem pessoa não tem economia. Não somos números, né? Aí, embora muitos achem e queiram confirmar que são só números, são todas pessoas, né? Esses números que a gente vê todo dia aí de doentes, de mortos, enfim, são pessoas que têm uma história, que têm uma vida, ou que tiveram, né? Enfim, e que é, tinham atividades econômicas também, participavam ativamente da economia, de alguma certa forma, né? Então, você não tem economia sem pessoas, você não tem pessoas sem saúde, sem uma educação adequada, sem uma cultura, políticas culturais, sem um meio ambiente que esteja preservado, você tem, como a Francisca comentou lá em cima, você tem uma série de políticas públicas que tem que ser colocadas, né? E aí o poder público em todas as esferas, né? Mas dentro do município que é o mais próximo das pessoas, tem uma grande força nisso, né? Porque as ações, as políticas públicas em todas as áreas, elas refletem depois na economia, né? Refletem depois nesse processo todo aí de desenvolvimento, né? Olha, então, ó, veja o seguinte: nós tivemos, né, nas piores crises que o país teve, né, o papel dos governantes, tanto em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, foi fundamental para a recuperação do país, né? Então, se a gente pega a, pega a crise de 1929, né, você vai ver que nos Estados Unidos, por exemplo, o governo esquece toda aquela proposta capitalista e tal, e o governo assume a direção do país e investe, né, investe na construção de estrada de ferro, investe na construção de usinas hidrelétricas, investe na construção de grandes escolas, de prédios, de edifícios públicos, né? E contrata muita gente, contrata muitas empresas para fazer o trabalho de infraestrutura para movimentar a economia. Né? A gente vai ver, por exemplo, que após a gripe asiática, né? A gripe, na verdade, a gripe espanhola, em 1918, inclusive, que matou o presidente da República eleito, né? Ele não chegou a assumir porque foi morto pela gripe. Também você vai ver que a saída ali, né, foi criar uma infraestrutura de saúde, criar investimentos. O próprio Estado, né, ele vai investir o dinheiro, né, do governo, que Exatamente. vai. E aonde é que o governo vai buscar isso? Ele vai tirar dos diversos fundos que estão parados lá, que muitas vezes servem para financiar determinados grupos econômicos muito fortes, você vai usar para criar emprego, para gerar infraestrutura para o país. Né? E se você perceber ainda na crise de 2008, por exemplo, né, o que nós fizemos o que o país fez para poder sair, por exemplo, da crise de 2008. A gente, enquanto o mundo estava desmoronando, né, o Brasil se posicionou numa condição muito forte com investimentos estatais, né, em grandes obras nacionais e tal. E como agora, por exemplo, você não vai sair disso se não houver, se o governo não fizer esses investimentos. Né? Eu tenho, assim, como eu já comecei a minha fala, né, eu tenho quase certeza que o governo não vai, esse atual governo não chega ao final do governo dele. Né? E por quê? Até por tudo que está se colocando aí né, nesse momento histórico que a gente está vivendo,
e porque também não vai conseguir tirar o país da crise que o Brasil, ao desafio, ele não vai resistir ao desafio que está se pondo. Só os governos muito fortes permanecerão à frente dos seus estados. E nesse sentido, o Estado que eu digo são os países, né? E Claro. nesse sentido eu vejo que o nosso governo ele Não não é tem condição, forte o né? suficiente para isso. Então por isso que por isso que existe aí uma campanha, né, dos 70%, né? Eu acho É, do que fora porque Bolsonaro, né? não tem força para isso, né? Exatamente. Então, isso que eu, nessa tua fala, a gente já vai já se encaminhar para o encerramento, né? Isso. Daqui a pouco você tem aula, né? A gente tem essa é uma fala que eu tenho falado sempre até para as pessoas que eu conheço e que a gente discute isso, ou então os servidores, porque a gente vê tendo cortes, né, nos funcionalismo, ou então demissão de quem era contratado temporário, enfim, não só nos municípios, mas no estado. Na verdade, devia ser o movimento contrário, porque o Estado é o maior, quem tem mais condição de fornecer renda num momento de crise dessa. E aí é justamente o Estado que tinha que fazer esse trabalho de garantir a renda para todo mundo num momento em que você precisa dessa renda. Né? Então, estagiários não precisam, né? Muitos estagiários são a única renda da família e estão sendo mandados embora, né? Não em vários lugares. Então é uma situação que a gente precisa repensar, porque sem o Estado a gente vê que não tem, no momento de crise, a gente percebeu que não há como escapar dela, né? Bom, então a gente agradece, né? Dito isso, né? Tudo isso. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua Eu fico. participação, por ter aceitado, né, esse convite, participar dessa conversa. Foi muito boa, muito obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado também. Se quiser falar É, alguma coisa. eu quero sim, eu acho, olha, esse momento que a gente está vivendo aí, né, essa ideia tua de criar as lives, né, de convidar as pessoas para debater, para fazer essas conversas, é muito legal, porque imagina, eu fico muito feliz porque eu aprendi muito, né, nessa live, na participação das pessoas, né, contigo e tal. Aí eu fico imaginando quanto que as pessoas, né, começam a refletir após uma contribuição tão legal assim, né, das ideias diferentes Sim, das ideias da gente, e a gente vai se complementando e vai buscando propostas, saídas, né, para esse momento que a gente está vivendo agora. Eu agradeço muito pelo convite e aí num próximo momento aí a gente pode voltar a conversar novamente, né? com certeza. Com certeza mesmo. Muito obrigado, Rodolfo. Aproveitando Obrigado. antes de encerrar, aqui é o meu Instagram para o pessoal seguir, Anderson Martins. Quem tem Instagram, siga lá. Também de vez em quando eu faço lives lá no Instagram também. Tá bom? Então, Legal. por hoje é só. A gente está estudando aí, estamos tentando marcar uma outra live para sábado, mas não tem certeza ainda, tá? De qualquer forma, agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Pessoal, Tchau. obrigado. Boa noite. Até mais.